Alô, galera! Hoje é quinta-feira e toda quinta é especial aqui no canal Leven 2020. Eventos, lançamentos e muitas surpresas esperam você. Está entrando no ar o programa Quinta Especial. Vai dar Vasco! Muito boa noite, torcida vascaína. Alô, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. Hoje é mais um dia, mais uma quinta especial. O que acontece? Por que quinta especial? Porque sempre tem uma novidade simplesmente espetacular e especial para você, torcedor vascaíno. Uma novidade que o Leven traz e que isso vai enriquecer muito o Clube de Regatas Vasco da Gama depois que o nosso presidente assumir o comando. Boa noite, meu futuro presidente do Vascão da Gama, Leven. Boa noite, Sandro. Boa noite, torcida vascaína, todos os vascaínos, todas as vascaínas. Estamos ainda um pouco entristecidos com a nossa derrota ontem para o Bahia, segunda derrota seguida, jogando muito pouco, mas se Deus quiser vamos melhorar aí no próximo confronto aí com o rival, no sábado, e vamos torcer para dar tudo certo, Sandrão. Hoje estamos aqui para a gente falar de coisa boa, né, Sandro? Tem uma porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito especial para o torcedor vascaíno. Na verdade, Leven, eu fiz abertura, uma novidade. Não, nós temos duas novidades. Me corrija se eu estiver enganado, mas acho que eu estou certo. Não são duas novidades, Leven? Claro, né? Nosso time está ficando mais forte, Sandrão. E olha, está ficando forte aqui na telinha e lá também na gestão. O Leven já começa a reforçar a equipe agora. Isso é para você, torcedor, você sócio votante, ter certeza de que quando esse cara estiver com o time na mão, o time do Clube de Regatas Vasco da Gama, ele vai montar uma verdadeira seleção. Sabe por quê? Porque hoje está chegando para enriquecer, para colocar o nosso time ainda mais forte. Uma jornalista publicitária, ela que foi formada em 97 na PUC-Rio, começou a carreira na TV Globo, e depois de ter estagiado na empresa por um ano, e passou também pelo Ibope, em 1995, outra grande empresa. Depois de 2 anos na Globo News, deixou o Brasil para ser repórter e apresentadora de telejornais no canal americano especializado em economia, Bloomberg Television, em Nova York, Estados Unidos. 2 anos depois, se mudou para a cidade de Miami, onde foi contratado pela HBO Latin América no cargo de produtora de conteúdo e promoções. Ou seja, não sabe pouca coisa não, hein? 2002 voltou ao Brasil, retornou para a TV Globo, onde foi repórter do Fantástico e apresentadora da Globo News até 2009. O Leven vai buscar só gente forte, só gente boa. Eu vou dizer uma coisa, ela é atleta também, produção? É a informação que eu estou recebendo aqui, que ela é atleta, né? Ela é maratonista, me corrija se eu estiver errado. Aliás, vou pedir a ela como eu faço para voltar aquele corpinho de atleta que eu tinha, né? Me corrija se eu estiver errado, repórter, apresentadora, redatora, editora, maratonista, acima de tudo, uma grande profissional. Samantha Mendes, seja muito bem-vinda ao Timaço Leven 2020, vai dar Vasco. O espaço é todo seu, Samantha. E ela já chega, meu amigo, com uma novidade que vai bombar e fazer estremecer o chão Cruz Maltino. Ela que vai falar. E não vai ser agora, não. Calma, né? Deixa eu dar uma boa noite para ela. Seja muito bem-vinda, Samantha. Obrigada, Sandro. Olha, nem eu sabia que eu era isso tudo aí, viu? Estou até emocionada. Tanto tempo trabalhando, tanto tempo correndo atrás, que a gente até esquece um pouco. Você foi falando, eu fui lembrando de cada momento. Mas o importante é que tudo isso que eu fiz, de alguma forma, me trouxe até aqui. Queria agradecer demais a vocês por estarem me recebendo nesse time extremamente vitorioso. Eu acabo me somando a
essa equipe nesse momento de mudança, um momento de inovação para o Vasco da Gama. Eu estou muito lisonjeada e muito honrada com esse convite. Queria agradecer aos seus elogios, Sandro. Queria agradecer também ao Levin pela confiança e pelo convite, viu? Obrigada. Seja bem-vinda, Samantha. Você é a fera aí do jornalismo brasileiro e internacional, uma jornalista de mão cheia, hein, Sandro? Você sabia que ela já entrevistou o ex-presidente americano Barack Obama? Ele era senador na época também. Calma, menos. Mas não deixa de ser. Não, mas se tornou presidente. O Obama é o mesmo, né? Ou seja, você foi pé quente, então, né? Era senador, depois se tornou presidente. Pois é. Você é pé quente. Vamos pensar por esse lado. E aí, daqui a pouquinho, o Levin se torna presidente. Hein? E Tá a minha vendo? coleção de presidentes só aumenta. Olha que maravilha. É isso aí. Ó, tá vendo? Olha aí. Que bacana, ó. Seja muito bem-vinda. Valeu, Seja muito bem-vinda, Levin. A gente está muito feliz, Sandrão, de receber a Samantha aqui, né? Em primeiro lugar, porque nós acreditamos nesse Vasco inclusivo, nesse Vasco diverso. Então é muito bacana aí ter uma representante das jornalistas femininas aqui no nosso canal. E a Samantha é fera, ela vem sempre aqui no nosso canal para as entrevistas de cunho internacional, né, Sandrão? Já fica a dica aí para o torcedor. Já fica a dica para você, torcedor. Eu estou com vontade de falar, mas eu não vou falar, não, senão vou estragar a surpresa. Não fala, né? não fala, não. É a quinta especial. Mas não fala, não. Então, você ainda não sabe, mas eu já sei que o Levin cochichou comigo. E eu falei o seguinte: rapaz, você está danado, hein, Levin? Agora, eu quero convidar você, torcedor vascaíno, para se inscrever no nosso canal, Levin 2020, para você divulgar. Ó, Levin está no ar, está com a Samantha, grande jornalista. E tem uma novidade para a torcida do Vasco, super especial daqui a pouco. Então, antes que a gente coloque essa novidade, antes que a Samantha traga essa novidade para a gente, né, junto com o Levin, você divulgue, né? Convide seus amigos aí para que cheguem até o nosso canal. Estamos no ar agora, daqui a pouco vai pintar essa novidade no ar, né? E aqui no canal do Levin 2020, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Vou fazer o seguinte, Levin, vou deixar meu futuro presidente aí à vontade, vou deixar a Samantha à vontade, vão trocar figurinhas, vão falar de coisas boas e daqui a pouco tem essa novidade que o Levin vai trazer junto com a Samantha. Torcedor vascaíno, tamo junto, hein? Eu vou ficar aqui escondidinho e deixar vocês dois aí nesse bate-papo bacana com a torcida do Vasco, que a cada quinta-feira, com essa quinta especial, fica muito ansiosa, porque você só traz coisa boa. Você imagina quando o cara for presidente, meu filho, hein? Eu vou falar um negócio para você. Na hora que for presidente, o torcedor vascaíno vai falar assim: graças a Deus nós escolhemos. Nós escolhemos certo. Levem com você! Vou deixar a Samantha no comando, Sandro. Tá com a Samantha aí, que agora tá na apresentação aí do nosso programa de hoje, Quinta Especial. Valeu, Sandro. Obrigada aí por toda essa apresentação, por todo esse afeto. A gente tem certeza que a gente junto vai conseguir alcançar o nosso objetivo maior, que é sempre ver o Vasco cada vez mais forte, cada vez mais campeão. Gostaria de agradecer mais uma vez. É uma honra enorme estar aqui, mas vamos logo ao que interessa, porque a gente já passou quase 10 minutos aqui nessa apresentação, e a gente... Levin, eu apresento ou você apresenta? Você quer contar a boa nova ou eu conto? Olha, eu posso trazer ele para cá e você fala sobre ele. O que você acha? Vamos embora. Então, vou convidar aqui, torcida vascaína, o cara, né? O cara, isso aí, o cara. É o que a gente está precisando. Na música dele, o cara que fez o Barcelona ser o Barcelona que é hoje. Em 2003, o Barcelona passava por algo muito semelhante com o que passa o Vasco, e foi esse profissional um dos que ajudou a levantar o Barcelona e tornar o Barcelona o que o Barcelona é hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Levin 2020.
Francisco Lopes, ex-CFO do Barcelona em 2003. Salve, Francisco. Hi, Francisco. Nice to talk to you. Welcome, my friends. Hi, good evening, Leven. Samantha, how are you? Hi, Francisco, how are you? Nice having you here. O Francisco vai responder as perguntas em inglês, a gente vai conversar em inglês, mas a gente vai aqui acomodando para já ir traduzindo, para ninguém perder informação importante nenhuma aqui no nosso canal. Mas todo mundo, enfim, quem está no futebol conhece o Francisco. Em 2003, como o Leven disse, ele entrou no Barcelona, tirou o Barcelona daquela situação em que estava, muito semelhante, como bem disse o Leven, ao Vasco. São 24 anos de experiência e agora disposto para dar essa troca aqui com a gente. O Francisco, let's start by, all your information, all your resume, it's all over the web, but what about, let's start by having you from the source telling us exactly how was the miracle and how was the job that you did? It's not a miracle, it was full of experience, of course, that you did in Barcelona. Eu perguntei a ele como foi esse trabalho que ele fez lá no Barcelona, qual foi o milagre, entre aspas, não foi milagre, foi resultado de um trabalho muito, muito importante que ele operou lá no Barcelona. Thank you, Samantha. So it was an interesting experience, and before joining Barcelona, I had no experience in football at all. I work in investment banking here in London, and then I was lucky to meet the right people at the right time to join the presidential campaign of Joan Laporta, who was elected president of Barcelona in 2003, together with Vice President Ferran Soriano, who is the CEO of City Football Group and was Vice President of Barcelona. And when I joined, Barcelona was in a very difficult situation. It was making a lot of money, losses, 72 million losses, revenues were low. The team hadn't won a title in many years. From a management perspective, it was run like a family business, very informal, very, very precarious administration systems. So it was a very interesting experience. And we had the opportunity to fix a lot of things that were not working properly. I would say there were a lot of easy things to fix and other more difficult to fix. And it took us some time. I mean, the first year is definitely the most important one, because in that first year it's like when you're sailing on a boat and the boat is sinking. And the first hour when you realize the boat is sinking is the critical one, because you won't have a second hour if you don't fix things in the first hour. So that was the most intense and what would say enriching experience in Barcelona. Just sitting there, understanding what was happening and making the right decisions to turn around the club. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente explicar para o nosso torcedor que não conseguiu entender. Ele disse que o Barcelona, que quando ele entrou para o Barcelona, ele nunca tinha trabalhado com futebol antes, ele tinha uma experiência corporativa de gestão, né? E que o Barcelona, uma coisa interessante, que o Barcelona, ele era administrado de uma forma estritamente familiar, não era administrado como uma empresa, e era essa visão, era essa mudança que ele estava se predispondo a levar para o Barcelona. E que o primeiro ano da gestão dele foi um ano extremamente importante, porque era como se ele estivesse navegando um barco que estava afundando. Então, qualquer hora, qualquer dia, qualquer mês que ele perdesse, significava o barco estar afundando mais ainda. Leven, isso te toca algum sino na cabeça, não? Sim, eu acho que existe uma analogia muito grande, né? Essa situação do Barcelona com a do Vasco. A primeira vez que eu conversei com o Francisco, mais para trás, aí, quando eu o conheci, o próprio Francisco colocou da semelhança da situação que o Vasco atravessa hoje com a situação que o Barcelona atravessava em 2003. E é muito interessante, Samantha, porque, diferente de outros clubes europeus, o Barcelona ele era, à época, e continua sendo uma associação civil. Muitos clubes europeus hoje se organizaram como clube-empresa. São empresas, mas o Barcelona não. O Barcelona ele continua, e à época era também, tal como o Vasco, uma associação civil. E então há muita semelhança, realmente, entre a situação que o Vasco vive hoje e a situação que o Barcelona vivia à época.
E o Levin tem um livrinho, não sei se você já ouviu falar, chamando A Bola Não Entra Por Acaso. Você já ouviu falar nesse livrinho? Ah, sim, eu apresentei aí no nosso programa, em Francisco. Quantas vezes? Conta pra gente quantas vezes você já leu esse livro, Levin? Isso aí é uma das bíblias do nosso projeto, do Somamos, né? O Francisco, we're talking about the book from Ferran Soriano. Yeah. Absolutely. The ball doesn't enter by chance. Yeah. Então, it's absolutely true. I mean, the title is the simplest way to reflect the reality in football. It doesn't come by chance. I mean, you need to build the system behind. You need to build the basis for the ball to come in. O Francisco está falando, gente, que o título do livro ele espelha a realidade realmente, né? De que a bola não entra por acaso, que você precisa ter um back, né? Precisa ter os bastidores, né? Toda a parte de gestão, administração do clube muito bem feito para que a bola entre. E ele está confirmando aí a experiência que ele teve, né? O Francisco ele trabalhou junto com o Ferran Soriano lá no Barcelona, que é o autor do livro, e a Samanta está me perguntando sobre esse livro. Eu apresentei aí no nosso último programa do Somamos, né? Como uma das bíblias do nosso projeto, né? Do modelo de negócio que a gente propõe para o Vasco. Que a gente mostra que esse mesmo debate que o Barcelona teve em 2003, nós estamos tendo aqui, com algumas propostas de Vasco muito mais conservadoras, de tentar recuperar o clube lentamente, e a gente propõe fazer no Vasco exatamente o mesmo tipo do que o Ferran Soriano chamou de revolução, que foi feito lá no Barcelona, e a gente acredita que essa é a maneira de colocar o Vasco no topo novamente, Samanta. Yes, I'd like to ask Francisco to explain us exactly what was the evolution versus revolution in professional soccer. That was exactly what you did in Barcelona. Mas eu vou traduzindo. No livro existe, é muito claro um conceito de evolução e revolução no futebol, né? E eles Barcelona fez uma escolha entre evolução e revolução. Eu pedi que o Francisco explicasse para a gente exatamente o que para a gente conseguir entender e até escolher, né? O que é melhor para a gente? Você ficar sentado ou você ir para a guerra? Francisco, can you tell us a little bit more about the evolution revolution? Yeah, basically what we realized when we joined Barcelona is, or when you are in a situation like this one, which it didn't only happen in Barcelona, it happened in Manchester City as well when we joined in 2012. You are in a situation where you're generating a lot of losses, the revenue is not enough, the football performance is not there, or it could be there, but the management and the economics of the club are not driving together with the football performance. So you have two options, either the conservative and less risky option, which is you start reducing expenses and wait for the revenue to grow, and you try to moderate slowly over time, try to make both ends meet, and then grow slowly. This is safe, but it's slow. So if you do this, there is a big risk, which is the football performance might come on time. And in football, we all know if the ball doesn't come in, then the money doesn't come in. So you need the pitch. This is the most important element of any football club to be successful. So the only way to guarantee this is investing. If we sit down and wait for things to happen, for revenue to grow, growth organically, and manage the reduction in cost, we're going to be sitting there for 5 years doing nothing and wasting our time. So the decision was totally the opposite. Okay, let's control the expenses. Let's optimize the expenses, and let's generate more revenue so we can keep investing into the club and in other areas of the business that will generate not only revenues, but also value to the members, which is programs for the members, the season ticket holding, the member benefits, investing in social projects, rapid growth, higher risk, but faster return on the investment versus the traditional and slow option. So we choose for the second one, and it worked. It worked pretty well. In 1 year, we turned around the club from losing 70 million euros to being break even. And from that, the club has been profitable every single year.
the revenues, they grow. For the time we spent there, 5 years, the revenues, we multiplied almost by 3 times the revenues of the club. Of course, this comes with a lot of work and a lot, especially financial discipline. That's essential. So it's very simple at the end, but it comes with financial discipline. That's the most important. O Francisco disse que, enfim, concorda que o livro reflete exatamente a realidade do futebol, né, do futebol profissional. Lembrou que o Manchester City, em 2012, quando eles chegaram por lá, também estava numa situação muito semelhante à do Barcelona em 2003. Era um futebol com muitas perdas, com faturamento ruim, e com resultados de performance também não tão bons assim. E diante de uma situação dessa, você tem duas opções. Optar por uma opção conservadora e por uma mais arrojada, que o Levin gosta muito de usar a palavra disruptiva, né? Você vai romper com tudo isso que já acontece tradicionalmente na história do futebol mundial. E como você faz? Você aumenta o investimento, você controla os gastos, porque não adianta você aumentar investimento sem controle de gastos, e também você passa a enxergar e a criar outras oportunidades de renda. Você começa a gerar mais renda para o clube. Com isso, você aumenta o investimento imediatamente nos seus atletas, e você vai ter um resultado muito maior. O Francisco diz que sentar e esperar é arriscado, e que se você senta e espera, você vai ter que esperar por uns 5 anos, e 5 anos é muito tempo no futebol. Agora, Francisco, você disse, eu me perdi, não consegui anotar, 1 ano e 5 anos. Can you tell us a little bit more about the results that you reached after 1 year and 5 years after you start the process? Yeah, Barcelona was losing. Yeah, Barcelona was losing the year we entered 2003. Ended 2003. The club generated losses of 70 million euros with revenues of 123 million euros. So, Barcelona estava perdendo 70 milhões de euros. 70 millones, ingresos 123. 123, uau. Por lo tanto, gastaba 195. E quando você saiu? Ingresos 310 e 15 milhões de profitability. Profitability é o lucro, né, Levin? Conseguiu se perdeu nesse tanto de zero aí? Como é que está aí? Como é que está a sua matemática? Eu acho que fazendo conta de como vai ser quando você for presidente? Não, a gente na verdade, quando a gente fala de um clube no futebol brasileiro, os números comparativamente são bem mais reduzidos, né? Mas, independentemente disso, eu acho que vale aí a mensagem, né? A mensagem é que o que nós estamos propondo para o Vasco já funcionou no Barcelona e já funcionou no Manchester City, que tiveram situações, tanto do ponto de vista financeiro e esportivo, semelhantes com a nossa. Eu gosto muito do exemplo do Barcelona, Samantha, porque o Barcelona, ele tal qual o Vasco, ele é uma associação civil, né? Com todos os problemas, o Francisco sabe disso, né? Todos os problemas que uma associação civil tem, né? Mas a forma de organização do Barcelona não é de clube-empresa. É a forma de organização igual a do Vasco, que é uma associação civil. Então, acho que é um exemplo assim, paradigma no mundo do futebol, né, de dois clubes, especialmente o Barcelona, que serve aí como um farol de luz para que a gente possa ter a confiança de propor aquilo que a gente está propondo para o Vasco. E é importante também, aí da fala do Francisco, ressaltar que quando a gente toma essa opção de fazer essa disrupção ou revolução, como o Ferran Soriano chamou no livro dele, isso aí não é uma coisa translocada, que a gente não vai ter um controle de gastos, que a gente não vai ter ali uma atenção com uma gestão eficiente, que a gente não vai trabalhar a integridade, que a gente não vai trabalhar a agilidade, né, que a gente não vai ter ali parâmetros de itens de controle, itens de verificação na nossa gestão, que a gente não vai organizar o Vasco de uma maneira a integrar o Vasco todo em TI, ou seja, a gente vai fazer o dever de casa, que tem que ser feito em termos de controle de gastos supérfluos, mas a gente vai ter a ousadia, sim, de investir no futebol, porque, afinal, é ali nesse setor do futebol onde você pode colher frutos esportivos. E, ao mesmo tempo,
a gente oferecer novos negócios com dinheiro novo, novos parceiros, para que o Vasco possa, ao longo de um tempo, também ir aumentando a sua receita, além de substituir a sua dívida de curto prazo por uma dívida de longo prazo. Então, tudo está muito bem pensado, tudo está muito bem equacionado, e acho que a gente tem exemplos no mundo aí para mostrar que a gente tem como fazer no Vasco o que já aconteceu em outros clubes que passaram momentos parecidos com o que o Vasco está passando. É isso aí. O Francisco, it was a really advanced way of thinking and about of management as well. And how come you decide to start this disruptive movement, hiring big players and building a stronger team? Como é que foi essa tomada de decisão sobre fazer essa ruptura com o que já havia estabelecido e que vivia há anos, e aí sim começar a contratar atletas, construir um time mais forte? E Samantha, deixa eu só emendar aí, e Francisco, and they decide there, Samantha, to retain Ronaldinho Gaúcho. Verdade. Was not anyone. It was only the best. Melhor do mundo, é isso aí. So basically, when you think about football, you have to think about football as any other entertaining business. It's a media business, and the problem with most of the football clubs, and it was not only Barcelona. 17 years ago, when we joined Barcelona was one of the biggest clubs, and it was run as a family business, very, very informally. And it was not the only club. It's probably most of the clubs in the world. And there are many clubs in the world nowadays that are still managed very informally, very like a family business, with a lack of professional management, a lack of investment in technology, in resources. So you need to think of football is a big business. It's a massive industry, and it's the biggest sport in the earth. So how can it be run as a family business? It just doesn't make sense. So we only applied common sense. The common sense that we, the people that joined at that point in time, had seen in other businesses, in other industries. Most of the people joining came from professional businesses, consultancy or banking or entertainment business. So we had an understanding of how things has to be managed and what sort of management has to come into the organization. So we just applied common sense. The difficulty with football is when you get into the pitch. That's another world. That is different than any other business. But that goes to the football specialist. You need to trust on the football guys and let them do their job, and they will have to be. You have to rely on them. They have to deliver on the football side. But the football has the performance and the financial side. So you need to control the financial side, but you have to let them do on the football side. I'm not a football guy, so I cannot make a decision on a football player. But I can make a decision on how much is going to be spent, how long is going to be the contract, how much are we going to pay the player salary, how much are we going to pay the agent? Can we afford this player? Should we sell that player or should we buy that player? Financially, not technically. So you need to take control of these areas of the business and just run it as any other business that makes sense, pure common sense. Basically, what you're saying is that each person has to do their job. So if you're a football player, then you're a football technician or something, then you work on the football. But if you're not, you have to put the right people in the right places and let them do their jobs. Is that it? Absolutely. Like any other management company, like any other business. And the situation for Vasco is very similar to Barcelona. It's a multi-sport organization. So you have different sports. It's a non-for-profit organization as well, so it has some difficulties that you can find in other football clubs, especially in terms of the decision-making process. Basicamente, o que o Francisco está dizendo é que no futebol, quer dizer, há 17 anos, o Barcelona era um dos maiores do mundo já, né? Mas era gerido de uma forma familiar. Todas as tomadas de decisão eram feitas por pessoas que não eram especialistas em... Você precisa colocar pessoas específicas que entendam de um assunto específico para aquela tomada de decisão. Se você é especialista no futebol, você toma conta das decisões do futebol. Se você é especialista em gestão,
você toma conta da gestão do clube. Se você é especialista em finanças, você toma conta das finanças. E ele diz que usar o senso comum. Isso é para ele, de certa forma, óbvio, e assim, esse seria também uma das receitas do sucesso. I think I got it, Francisco. Yeah, you got it perfectly. I get a little bit. I have a feeling that you're gonna learn somehow the Portuguese. Eu tenho, assim, essa impressão, mas let's save the best for later. Vamos deixar o melhor para depois, né, Levin? Ah, sim. A hora que a Samanta achar, a surpresa para o torcedor vascaíno hoje, nessa quinta especial, é mais do que nós termos aí a presença da Samanta no nosso canal, que já é uma grande aquisição. Quem sabe a gente consiga aí, Samanta, te convencer a você ajudar a gente lá na Vasco TV também depois, e ter também a presença do Francisco aqui, que é uma grande honra, né? Uma grande aula, na verdade, que a gente tem de gestão. Meia hora com o Francisco vale uma pós-graduação em gestão desportiva, né? E eu tô aqui ansioso quando você quiser, Samanta, para a gente fazer o grande anúncio. Eu não tiraria de você essa oportunidade, porque você tem sido tão firme, e eu tenho acompanhado toda essa sua luta na campanha, que já tem 2 anos quase de campanha. Não tem como eu roubar o melhor de você. Vai lá, conta. Bom, então, torcida vascaína, eu com muita honra, com muita alegria, anuncio que Francisco Lopes será parte do nosso corpo de executivos no Clube de Regatas Vasco da Gama a partir de 2021, caso a gente vença essas eleições e essa seja a vontade da maioria dos sócios vascaínos. Será uma honra contar com o Francisco, que ficará encarregado de ser o conselheiro maior da nossa gestão, né, dos nossos executivos, fará parte do nosso time de executivos e também ficará responsável pelo desenvolvimento da marca Vasco, Samanta, no exterior, porque nós temos um projeto de internacionalizar a marca Vasco, de tornar a marca Vasco conhecida em todo o mundo. E o Francisco vai ser a pessoa que, além de ser, né, o advisor da nossa gestão, o advisor dos nossos executivos, ele vai ser a pessoa encarregada de desenvolver a marca Vasco Internacional, né? O Vasco International. I'm telling to everybody, Francisco, if you allow, I'm announcing you as part of our executive team from 2021, if I win the elections, and I'm announcing that you will be our advisor to our board, and you will be the person in charge to develop the brand Vasco internationally, because we have this target to have the Vasco being developed internationally, because we believe the Vasco is a global brand. Thank you very much, Levin, and I'm happy to join the family in January. If I think the members have to make the right decision and vote you, because I think the most important thing is you need to have a plan. You cannot turn around a football club in the situation that Vasco is if you don't have a strategic plan and the right management on board. And I'm sure you have the right management, and that's why. And I understand your plan, and I believe in your plan, and that's the reason why I'm happy to join and help you to turn around and make Vasco big again. And speaking of that, Francisco, what do you think about the Somamos project that Levin is proposing to Vasco starting in 2021? Deixa eu só traduzir. Eu perguntei, ele agradeceu muito o Francisco, mas ele disse que é preciso que o Vasco tenha um plano estratégico para alcançar os seus objetivos. Né, isso é uma condição sine qua non, é importantíssimo, não tem como andar para frente sem ser dessa forma. Então, aproveitando esse gancho, eu perguntei ao Francisco qual é a impressão dele sobre o Somamos, que é o projeto que o Levin está propondo. So, what do you think about the Somamos project? Yeah, I mean, you need a plan, and I think the Somos project includes the basic elements that you need to consider in a turnaround process. It includes the members, the values,
the value that the football and the club and the other areas of the club, not only the football, the other sports are contributing to the society in Rio, and includes the funds, the stadium development. Stadium is very important because it's your temple, is where you deliver your show. Is very important as a fun experience as well. And the ideas that it has about development of the fan base and improving the squad, it all makes sense. I mean, it's a really good strategic project, and I think it reflects what needs to be done. And the implementation is very important. So the ideas is one part, but then implementing is very important. And that's why I make emphasis on having the right people. And if they come from different areas that is not football, even better. They will bring them off from other industries and apply this into the management of the organization, which is a football club. It's a business organization. Even if it belongs to the members or is private, it doesn't matter. It has to be profitable. It has to be well managed and properly managed, and people has to be accountable for the management of the organization. So I really like the plan. It makes sense. Bom, o Francisco disse que o plano do Levem o Somamos, ele inclui os elementos básicos e necessários para essa guinada do Vasco da Gama, que são os membros, os valores do clube, né, o significado de ser um vascaíno, outros esportes além do futebol também, o desenvolvimento do nosso estádio. Isso é importante porque o estádio é o templo, é onde você entrega o seu produto, né? Então, esse estádio, ele tem que ser levado em consideração também. Ou então, o Francisco diz que o Somamos, ele reflete tudo o que precisa ser feito. E mais importante do que ter um projeto é essa implementação desse projeto. Isso é tão importante quanto o projeto, levando sempre em consideração que o clube precisa ser lucrativo como qualquer outra empresa. Ele nos traz diversão, nos traz aconchego, mas ele precisa, no fim do dia, dar lucro, né, Levem? Francisco, implementation is as important as planning. And the reason why I'm inviting you is because I believe you can really help us to implement the Somamos project in practical sense. I'm very happy to have you on board. Thank you very much for coming. O que eu estou dizendo para o Francisco aí é que eu estou agradecendo muito ele vir, dele fazer parte do nosso time, e eu estou dizendo a ele que tão importante quanto planejar é implementar. E para implementar, a gente tem que ter gente como o Francisco que sabe fazer, que já implementou e que já deu certo no mundo, e é uma alegria ter ele nos ajudando na implementação do projeto Somamos. E Levem, como é que vai ser a participação do Francisco efetivamente no time de executivos do Vasco? O Francisco ele vai guiar o nosso time de executivos, né? Ele vai liderar o nosso plano estratégico. Ele é uma grande marca na Europa, ele é conhecido pelo trabalho que ele já desenvolveu em vários grandes clubes de futebol. Isso é muito importante para a gente recuperar, Samantha, um dos elementos importantes para a implementação de um projeto, que é a credibilidade. Você não faz nada no mundo corporativo sem credibilidade. E com o Francisco a bordo, a gente dá uma enorme credibilidade para a marca Vasco na Europa, uma enorme credibilidade para a marca Vasco em outros mercados, como o mercado asiático, porque o Francisco é realmente uma pessoa muito respeitada, né? Nós estamos aí diante, né? Olha, Francisco, com toda alegria, eu te saúdo, né? Nós estamos diante aí, talvez, de um grande papa, Samantha, da gestão desportiva no mundo, né? E quando você tem uma pessoa como o Francisco na equipe, além dos executivos brasileiros que nós estamos trazendo também, que é uma equipe de primeira grandeza, né? São grandes executivos, né? Nós estamos trazendo gente com experiência de ter dirigido o Sport TV, né? De ter sido diretor-geral do Sport TV, gente que já foi diretor do Disney Channel, né? Nós estamos trazendo um CEO da Editora Abril, né? Nós estamos trazendo gente realmente muito importante, né? Nós estamos trazendo um grande economista brasileiro, e quando o Francisco se junta a esse time de estrelas, né? E eu acho que aqui o meu papel na liderança desse processo é justamente conseguir fazer com que todas essas estrelas do meio corporativo consigam trabalhar junto em harmonia. A gente abre portas na Europa, a gente abre portas para futuros
investimentos, para novos parceiros, para novos negócios, né? A gente acredita muito que com o Francisco no time, os investidores europeus, os investidores asiáticos, vão olhar para o Vasco de uma outra maneira, porque entendem que um profissional, um executivo do gabarito do Francisco não estaria envolvido num projeto que não se tivesse a possibilidade de realmente progredir na implementação. Então, eu acho que o mais importante de tudo, Samantha, é que a presença do Francisco nesse time, ele credibiliza demais a marca Vasco no mundo todo. E tem também a questão da internacionalização da marca Vasco, né? Não só os investimentos, mas a gente tem a Casa Vasco também, espalhada mundo afora, que foi um projeto que também já anunciou. Como é que a gente vai enxergar essa internacionalização de uma forma mais efetiva, Leve? Samantha, a gente está entendendo que a gente tem um projeto que é chamado Vasco International. Esse projeto, a gente pretende ter uma empresa futuramente, que é uma empresa locada em Londres, com filial em Lisboa, e podemos expandir para outros mercados também. Estamos de olho no mercado americano, estamos de olho no mercado chinês, mas vamos começar em Londres, porque Londres hoje é o grande centro econômico do futebol, né? Então, devemos ter nosso projeto Vasco International sediado em Londres, e o Francisco vai ser a pessoa responsável em desenvolver esse projeto da Vasco International, né, vai nos ajudar, e eu espero que com o Francisco no time a gente efetivamente traga para dentro do Vasco novas oportunidades, novos patrocinadores, novos parceiros, dinheiro novo, um novo oxigênio, não só para o Vasco, mas para o futebol brasileiro. Francisco, what I'm telling to Samantha is that you have a very big mission, my friend. Yeah, that's what I was ready to ask him. Are you aware of all the expectations around your name that we have here? Será que ele está sabendo que está todo mundo nessa expectativa tão grande aqui para esse milagre acontecer logo, né, de preferência? You hope you can help us to show what Vasco is, what Vasco means for the world. You know that Vasco defend very positive values, like the fight against any sort of discrimination. This is a very important message that a football club can pass, and Vasco, I think, is the proper institution to do that, to embrace this fight. And then I hope you can bring new friends to Vasco, new partners, new businesses, new companies to help us in the construction of this message in the world. O que eu estou dizendo para o Francisco é que a gente espera que ele possa trazer novos parceiros, novo dinheiro, novos investimentos aí para que a gente possa desenvolver o Vasco no mundo, porque o Vasco tem valores que são muito caros para toda a humanidade. O Vasco acredita muito na luta contra o preconceito e a gente espera que o Francisco possa colaborar em mostrar o que é o Vasco para o mundo todo. What about, Francisco? No. I know there is a lot of work to be done. It's a big challenge. It's an interesting challenge. Things take time, so I will tell the fans and the followers, you don't turn a club around in 1 year. It takes time, it takes effort, and it takes many different elements that have to be aligned for success to happen. But we'll do everything we can do, and we'll bring the right people and the right resources, and we will work hard. That we can promise. If the ball comes in or not, we cannot promise that. Nobody can promise that. But we will work hard for it. O Francisco tá dizendo que uma coisa a gente pode ter certeza, que ele vai vir e que vai trabalhar muito duro para que os resultados cheguem pro Vasco. Ô, Francisco, do you see any perspective in the Chinese market for a soccer team like Vasco? Você vê alguma perspectiva para o Vasco no mercado chinês? Massive. I think if there is a market that you have to look for development, for investment, and that will accept and will want to have you, is China. China is the biggest economy in the world, absolutely is the country that is investing the most in sports, in football, and they are the eager ones to learn about football. And I think Vasco can offer a lot of value to the Chinese market in terms of brand and in terms of football know-how. There is a big demand
for football commitment, real football commitment into China, and this is something that definitely has significant value for both sides. This is a win-win for both sides, for Vasco and for Chinese market. Ele diz que vê um potencial, uma perspectiva enorme de investimento, a China sendo a maior economia do mundo, que os chineses têm muita vontade de aprender e que o Vasco tem muito a ensinar. Mas eu vou perguntar a ele agora, especificamente, quais seriam essas oportunidades em termos práticos para o Vasco no mercado chinês. Francisco, would you mind just sharing with us the specific opportunities that Vasco would face and would have in the Chinese market? I think Vasco has a very strong brand, very strong name, big reputation, big players, historical players that have come from the club, Coutinho, Renato, there are many players. And the Chinese are aware of football, and there is a lot of demand for content. You need to think about China not as a country. China is more than a continent. I mean, China is bigger than the whole of Europe. A province in China, just a province, is the size of the United Kingdom or of Spain or France. So it's massive. It's like Brazil, bigger than Brazil, more population than Brazil. So there is a lot of demand and there is a lot of interest in football. So there are many different lines of business that you can develop in China, leveraging on the Vasco brand and the football know-how. I mean, Vasco has a very big reputation on developing players, and that is very valuable in China. Desenvolvimento de jogadores, uma das opções, a marca Vasco, a reputação do Vasco, o nosso time de jogadores, nós temos um time, historicamente, um time fortíssimo de jogadores, com isso nós temos um know-how, a forma, nós sabemos fazer futebol, e isso pode sim virar uma forma de mercadoria, né? Um tipo de mercadoria a ser negociada assim com a China, até porque a China tem uma demanda enorme por conteúdo, por aprender, essa necessidade que o chinês tem de comprometer várias oportunidades de negócio por aí, hein, Levin? Com certeza, é por isso que quando eu fiz o estudo, quando a gente propõe o Somamos, antes de mais nada, é um planejamento estratégico, como o Francisco bem colocou, que é o necessário para que você possa restaurar qualquer instituição. E num planejamento estratégico, você faz o que a gente chama de análise SWOT, a matriz SWOT, onde você verifica as tuas forças, tuas fraquezas, tuas ameaças, e no programa anterior nós começamos a falar sobre oportunidades. Então, o mundo do futebol está aí cheio de oportunidades, só que você tem que parar de olhar para o chão e olhar para o céu. Então, o que a gente quer realmente é abrir essa marca Vasco para o mundo todo. Nós temos elementos na nossa formação, Samantha, que facilitam isso. Eu tenho chamado a atenção que o Vasco é um clube raro do ponto de vista desde a escolha do nome, porque a maior parte dos clubes de futebol do mundo escolhe homenagear um lugar, ou seja, uma coisa. E o Vasco já começa diferente no momento que ele escolhe homenagear uma pessoa. Isso já dá um caráter diferente a essa marca. E nós homenageamos justamente alguém que buscou o quê? Buscou a globalização, buscou novos mercados. E justamente no mercado do Extremo Oriente, no mercado asiático. Então, nós temos toda uma pegada de construção de marca que tem a ver com desbravar, com explorar, com buscar, com descobrir novos horizontes. Nós só temos que parar de ficar aqui, igual milhares de pombos numa praça brigando por um pedaço de pão, e olhar para o céu, olhar para outras oportunidades que estão aí no mundo do futebol. Nós temos uma marca que, se for dado o tratamento adequado, como a gente está propondo, de fazer uma grande repaginação da marca Vasco, um reposicionamento do Vasco no mercado, com tudo aquilo que a gente simboliza e com tudo aquilo que a gente tem de história e glórias, de ser um clube com um engajamento enorme do seu torcedor, de ser um clube que luta contra qualquer tipo de preconceito, a gente entender quem nós somos, antes de mais nada, e por isso o Somamos propõe uma identidade organizacional para o Vasco muito conectada com esses valores, e a gente depois bater na porta do mundo. E a gente precisa de bons vendedores. E estamos aí mostrando para o torcedor vascaíno, que nós teremos um dos melhores do mundo no nosso time para nos ajudar
nesse processo de internacionalização da marca, e eu tenho certeza absoluta que são oportunidades múltiplas que vão se apresentar para que a gente possa efetivamente virar a página e tornar o Vasco um clube protagonista aqui no futebol sul-americano novamente. Temos que voltar às nossas origens, de certa forma, né, Leve? É isso, né? A ideia é, inclusive, esse é um dos objetivos do Somamos, né? Entre os 7 objetivos está lá o Vasco resgatar as suas origens, né? Então, eu acho que o Somamos ele é um grande olhar para dentro para preparar um voo para fora, né? E até por isso é simbolizado pela Fênix, né? Que é uma simbologia no sentido de que nós ressurgimos, que nós renascemos à medida que nós nos entendemos enquanto instituição. Essa aqui é a proposta, Samanta, e eu estou muito satisfeito, muito feliz de poder anunciar aí para o torcedor vascaíno a participação de uma fera como essa, do professor Francisco Lopes. Aí toda vez que eu converso com o Francisco, eu aprendo, né? E eu pretendo aprender com você muito mais aí nesses próximos 3 anos que nós vamos estar juntos, Francisco. Muito obrigado mesmo, né? Thank you very much, né? Por você estar fazendo parte desse time. Thank you very much for joining us. I'm telling that I'm learning with you every time I have the chance to talk to you. I'm going to call you every time now. Cadê janeiro que não chega, né, Leve? A gente está muito ansioso, né? Mas acho que a gente está agora mostrando para o vascaíno toda a dedicação que a gente teve nesses 2 anos, né? Nós realmente trabalhamos para construir alguma coisa para o Vasco, né? E nós não temos no time uma pessoa, uma personalidade do futebol da categoria do Francisco, se nós não tivéssemos realmente um planejamento, um projeto que as pessoas entendessem que é viável, que é possível, que é sustentável e que pode ser uma oportunidade para todos. É isso, gente. Leve, muito obrigada pelas boas novas de hoje aqui na Quinta Especial. Francisco, thank you so much for having you here. Hopefully we're gonna meet soon. E muito obrigada. Muito obrigado, Samantha. Thank you, Leven. Thank you very much. And vai Vasco. Huh? Vai da Vasco. Vai da Vasco. Francisco, say with me. Vai dar Vasco. Vai dar Vasco. Valeu, então, gente. Olha, muito obrigada. A gente se vê na próxima entrevista internacional. Valeu, brigadão. Valeu, Leve. Gracias. Thank you, Francisco. Bye, bye. Take care. A nossa Quinta Especial de hoje está chegando ao fim, mas o sonho de ter um Vasco forte só está começando. Torcedor vascaíno, prepare-se, porque tem muito mais coisa boa vindo por aí. Até a próxima quinta, pessoal. Pra quem acredita, leva esse ano. Cantem comigo. Leva esse ano chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco. Leva esse ano chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco. Leva esse ano chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco. Leva esse ano chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco. Pra erguer o meu Vasco de tanta glória e história. Leva esse ano 2020, traz o meu Vasco de volta. O gigante da colina tem a mais linda história. Say with me, vai dar Vasco. Vai dar Vasco. That's it.